Gabigol de saída do Flamengo, Pedrão? Que história é essa? Vamos falar sobre isso? Já tem substituto para ele? Calma que a gente vai falar sobre isso. Tem informação aí sobre o sim do De La Cruz, escalação do Flamengo, vamos falar de Libertadores e várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Eu sei, galera. Pô, Pedrão, o Flamengo nem tá na final. Pra que tu vai falar da final? Vou falar também pra cobrar esses dirigentes do Flamengo, porque hoje era pro Flamengo estar entrando em campo. E se o Flamengo não tá entrando em campo, é por incompetências dos dirigentes do Flamengo. É só você pegar dos jogadores também. Pega o orçamento do time do Fluminense, compara com o orçamento do time do Flamengo. Não dá nem pra parar pra conversar, tá? Se você quer saber. E aí, cara, uma coisa que irritou muito os torcedores do Fluminense, que envolve o Flamengo, é que a Globo escalou para esse jogo de hoje entre Boca Juniors e Fluminense o Diego Ribas e o Júnior, dois rubro-negros. Então o pessoal lá também irritado. Botou dois flamenguistas pra comentar o jogo do Fluminense, da final e coisa e tal. Os caras são profissionais, velho. Aí reclamaram do Gandula, porque os Gandulas são do Flamengo, é tudo do Flamengo. O Flamengo nem tá lá. O Flamengo caiu nas oitavas de forma vergonhosa pro Olímpia e os caras tão lá lembrando do Flamengo, cara. Um negócio assim impressionante. Cara, eu tô torcendo pro Boca. O Boca tem que ser campeão, na minha opinião. Tá? Não torço pra Fluminense, tem um vizinho tricolor, amigo tricolor, me zoa pra caramba. Isso é futebol, sem mimimi, sabe? E se perder é zoeira pra cima deles. Se o Fluminense ganhar, eles vão nos zoar. Eu vou falar, tenho 3, mas os caras vão zoar, porque vai tirar essa... Vai zoar mais Botafoguense e Vascaíno, que vai empatar com o Vasco e vai passar o Botafogo. O Botafogo se tornaria o único time grande, né? Dos grandes, tudo bem, tem um Bangu e coisa e tal, né? Entre outros, mas o único time grande sem Libertadores seria o Botafogo, né? Mas, enfim, vamos avançando aí, galera. E o pessoal lá também fazendo uma grande festa em Copacabana, teve confusão, né? A torcida do Fluminense foi lá, sabe? O Gabigol da torcida tava lá com a camisa do Boca, os caras gritando o nome do Gabigol. Em entrevistas você vê os torcedores do Boca elogiando o Flamengo, dizendo que o Flamengo é um grande clube, coisa e tal. Fernando Gil foi lá no meio da torcida do Boca, entrevistou um monte de torcedores do Boca, né? Cumprimentou todos eles, enfim. Então aqui é Boca, não quero saber negócio de Fluminense campeão não, mas eu já vi que tem alguns rubro-negros que vão torcer pelo Fluminense, também não julgo. Cada um tem o direito de torcer, ou nem torcer, não assistir o jogo, sai na rua, vai no cinema, coisa e tal, não quero saber o resultado, coisa e tal. Cada um tem o teu jeito, né, galera? E aí, meus amigos, pra final da Libertadores, tá aqui, ó. Flamengo tem acordo para arrecadar com o final da Libertadores entre Boca e Fluminense. De acordo com a reportagem do UOL, como administradores do Maracanã, Flamengo e Fluminense têm direito a algumas propriedades comerciais durante a final da Libertadores. As reuniões entre a Conmebol e o Rubro Negro foram longas, mas mesmo com a Confederação Sul-Americana recorrendo à CBF para ajudar no acerto, as partes chegaram a um denominador comum. Com isso, Flamengo e Fluminense puderam comercializar metade dos camarotes do estádio para a final da Libertadores, ainda de acordo com informações do UOL. Por outro lado, a Conmebol ficou com 50%. Todos os ingressos para os setores foram esgotados imediatamente. Afinal, o Maracanã tem pouco menos de 200 camarotes, galera. Então, mesmo o Flamengo não envolvido, mesmo o Flamengo não disputando, o Flamengo vai ganhar dinheiro aí com a final da Libertadores, né, com comercialização de camarotes, enfim, não sei se tem direito a bar também, aí eu já não sei, tem que apurar direitinho isso aí, mas mais grana pingando no Flamengo para gastar de forma errada, né, para contratar jogador que não tá no patamar do Flamengo, essa é a realidade, por isso que o Flamengo tá fora da final da Copa Libertadores, aliás, não é nem fora, o Flamengo caiu nas oitavas, caiu lá atrás, mais vergonhoso ainda. O que resta agora, pelo menos da minha parte, é secar o Fluminense, tá? Meus amigos, o Flamengo hoje, apesar de final, apesar disso, apesar daquilo, tem mais um dia de treino no CT Nildo Urubu, na parte da tarde, sobre a batuta do técnico Adenor Bach, o Tite. O Flamengo viaja hoje
onde vai enfrentar a equipe do Fortaleza, rumo ao Ceará, beleza? Pega o caminho do Galeão, enfrenta uma viagem ali, a viagem mais longa que o Flamengo, se eu não me engano, pode fazer no Campeonato Brasileiro, é essa para Fortaleza, para Ceará no Nordeste, um baita estado, bonito pra caramba, já fui lá, visitei Jericoacoara, passei por Fortaleza também, lindo demais, um abraço, um beijo pro povo cearense aí, Flamengo vai jogar no Castelão, tá? No próximo domingo, às 4 horas da tarde, Flamengo e Fortaleza, jogo decisivo se o Flamengo quiser, porventura, ir à Copa Libertadores da América, o que cada vez mais vai ficando difícil. E aí, cara, tá aqui, ó, segundo o Fred Gomes, do GE, em treino com 12 atletas, Tite usa Everton Ribeiro, Cebolinha e Luiz Araújo, meus amigos. Olha aí. Contra o Fortaleza domingo, Eric Pulgar volta à equipe titular na vaga de Gerson suspenso. O time principal, com 12 atletas, tá, gente? Foi o seguinte, o Tite vai definir isso ainda. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Eric Pulgar, Ribeiro, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. Então o Tite ainda deve estar na dúvida ali, né? Qual esquema ele vai utilizar, se vai usar o Arrascaeta, se vai usar o Everton Ribeiro, se vai usar o Everton Ribeiro quando der Arrascaeta, tira o Thiago Maia, deixa o Pulgar, se tira o Pulgar, deixa o Thiago Maia, tira o Luiz Araújo, deixa o Cebolinha, deixa o Cebolinha, tira o invertido, tira o Pedro, joga com Luiz Araújo e Cebolinha, enfim, o Tite ainda vai definir, trabalhar. Acredito que deve resolver essa situação ainda hoje, tá? Não há dúvidas em relação ao substituto do Gerson. Pulgar volta de suspensão e reassume a posição de titular absoluto. Everton Cebolinha ocupa a vaga de Bruno Henrique, outro que levou o cartão vermelho na derrota para o Peixe, assim como o Gerson. No treino de sábado, definirá quem vai atuar aberto pela direita, Everton Ribeiro ou Luiz Araújo. Ribeiro, que cumpriu suspensão contra o Santos, foi titular na estreia do Tite contra o Cruzeiro, mas nos dois jogos seguintes começou no banco, né? Já Luiz iniciou jogando na rodada passada, mas foi substituído no intervalo. A tendência é que o Tite jogue com o Everton Ribeiro, ele gosta demais do Everton Ribeiro, não é martelo batido ainda, como eu disse, mas ele gosta desse jogador, ele gosta do Everton Ribeiro. Convocou o Everton Ribeiro, aliás, para a Copa do Mundo do Catar, então assim, eu não me surpreenderia se fosse o Everton Ribeiro o jogador, tá? E aí, meu parceiro, é o seguinte, hoje tem final da Libertadores, tem, né? Só que depois da final da Libertadores, tem partidas do Campeonato Brasileiro e que interessam diretamente o Flamengo. Olha só, às 7h30 da noite tem Grêmio e Bahia, tem que torcer pro Bahia. Porque se o Grêmio vence, se isola mais ainda no G4. Já tem 53 pontos, um a mais que o Flamengo. É verdade que o Grêmio tem um jogo a mais, mas esse jogo a menos do Flamengo é contra o Bragantino em casa. Às 7h30 da noite, assim como o Grêmio e Bahia, tem América Mineiro e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro deu uma arrancada surpreendente no Campeonato Brasileiro. Ultrapassou o Flamengo, está em quinto, o Flamengo está em sexto. Então o jogo também interessa ao Flamengo. E às 9h30 da noite, tem Palmeiras e Atlético Paranaense, jogo que interessa demais ao Flamengo. Palmeiras está mais distante com 6 pontos de diferença em relação ao Flamengo, com um jogo a mais. Só que o Atlético Paranaense, logo o clube que está atrás do Flamengo. Então, se porventura o Atlético vence o Palmeiras, o Flamengo cai para fora do G6. E aí no domingo tem que vencer o Fortaleza para voltar para o G6. Então, seria interessante ou uma vitória do Palmeiras nesse confronto, esquecendo o título, pensando em Libertadores, e esquecer título mesmo, ou um empate. Acho até que a vitória do Palmeiras é melhor, sabe? Porque aí dá pra gente passar o Palmeiras, Pedrão, o segundo colocado, tem a maior premiação, e o título, meu amigo, é vaga na Libertadores direta que eu tô pensando agora, esquece. Já foi tempo que eu ficava aqui, porque o título, porque o Flamengo, o título do Flamengo, já foi tempo que eu ficava nessa. Agora eu quero saber, da classificação na Libertadores. Então é melhor, então são 3 jogos aí que acontecem no dia de hoje e que interessam diretamente o Flamengo no Campeonato Brasileiro. E, cara, enfim, o Flamengo tem que vencer de qualquer jeito. Aliás, depois, vencer não, tem que torcer para esses resultados acontecerem. E depois, o Flamengo tem, depois do Fortaleza, simplesmente o Palmeiras.
no meio de semana, às 9h30 da noite, partida essa que deve ser transmitida pela Rede Globo. São jogos bem importantes pro Flamengo, tá, gente? Pra gente seguir bem aí, tá? Galera, vamos lá, ó. Depois da partida contra o Fortaleza, o Flamengo tem 3 jogos seguidos no Maracanã, que é justamente isso que eu falei, né? Tem o Palmeiras no meio da semana, aí no dia 11 o Flamengo tem o Fluminense, não sabemos qual Fluminense será esse, se será um Fluminense campeão da Libertadores embalado pelo título para enfrentar o Flamengo, ou um Fluminense também derrotado na Libertadores, vice, desmotivado, mas ao mesmo tempo também motivado, porque o Fluminense está lá embaixo na tabela de classificação e naturalmente eles teriam que correr atrás do prejuízo tentando buscar uma vaga na Libertadores, mas também com um psicológico destruído depois de um vice-campeonato. Então seria melhor, de repente, pegar qual Fluminense? O Fluminense campeão ou o Fluminense vice-campeão? Enfim, qualquer jeito, é jogo duríssimo, é rival, é um adversário bom que está na final da Libertadores, é jogo difícil. Depois do Fluminense, o Flamengo tem, após a data FIFA, né, alguns dias, 12 dias depois, né, que volta a ter jogos, Flamengo e Bragantino no dia 23 de novembro no Maracanã. Beleza, meus amigos? Então, esses são os confrontos do Flamengo aí. Vamos avançando aqui, pessoal. Ó, Manchester City, United e Real Madrid querem tirar 2 jogadores do Flamengo, meus amigos. Pois é, a primeira informação que nós temos aqui, ó, que é lá do jornalista Jim Jones, ele que cobre futebol da Inglaterra, tá aí, ó. Gabigol está na lista de possíveis reforços do Manchester United para a próxima temporada. O clube inglês procura atacantes baratos para a próxima janela de transferências. Cara, olha, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Tenho respeito pela informação do amigo inglês, tá? Do Jim Jones, que deve cobrir muito bem lá o futebol da Inglaterra, mas eu pouco creio que isso vai acontecer do Gabigol e jogar na equipe do Manchester United, tá? Pouco creio que isso vai acontecer. O Gabigol é um jogador que ele não é titular hoje nem do Flamengo, quem dirá estar no elenco do Manchester United. Eu sei que o Manchester United hoje não ganha nada, não ganha Premier League, não ganha Champions League, chega nem perto disso, ganhou uma Copa com o Mourinho lá em 2000 alguma coisa, já faz tempo. É uma equipe muito irregular, tem excelentes jogadores e tem muita grana para investir, só que investe mal. Inclusive, muita gente, às vezes, compara o Flamengo ao Manchester. Porra, o Manchester tem um potencial incrível na Europa, na Inglaterra. Esse potencial não é aproveitado. Mesma coisa o Flamengo. Só que o Flamengo aqui, como a disparidade é gigante, o Flamengo aqui ganha, né? Lá tem outros clubes para concorrer com ele. Tem o City, tem, enfim, ainda tem uma desculpa, né? Então, mas assim, eu pouco creio que o Gabigol vai para a equipe do Manchester United, tá? Se discute uma renovação hoje, já estava cravado que ele assinaria o contrato por mais 5 temporadas com o Flamengo, mas isso, ao que tudo indica, não vai mais acontecer, tá? E o Gabriel, que tudo indica, não vai mais acontecer, não. Deu uma travada essa renovação de contrato do Gabriel, mas eu ainda acredito que ele vai acabar renovando, porque é ano eleitoral e vocês sabem como é a questão de ano eleitoral, tá? Vamos lá, pessoal. E aí, sobre o Real Madrid e o Manchester City, eu tô falando do Lohan, tá? Tanto o Real Madrid quanto o Manchester City mantém interesse na contratação pela jovem promessa do Flamengo, o Lohan, que tem apenas 16 anos de idade. Sua multa rescisória é avaliada em cerca de 300 milhões de reais, o que destaca o valor que o Flamengo vê suas jovens promessas, tá? Esse valor aí realmente é um valor de destaque, né? 300 milhões de reais, tanto o Real Madrid, tanto o City. Parece até que o Chelsea também tem interesse na aquisição desse jogador. Se eu sou o Flamengo, não venderia assim de bandeja. Ia tentar propor uma renovação de contrato com ele, renova o contrato com o Lohan, aumenta essa multa rescisória, deixa ele jogar um tempinho no profissional, que é bom jogador, o garoto, tá? Promessa de virar craque, e aí no futuro, quem sabe, negocia por um bom dinheiro, mas acho que esses garotos têm que ganhar mais rodagem no time do Flamengo. Eles têm pouca rodagem, tá? Eu fico chateado com isso, mas vamos avançando. Ó,
E aí, caso o Gabigol saia do Flamengo, né, nesse possível interesse do Manchester United, ou então ele não renova com o Flamengo, sai do Flamengo de vez, tá aqui, ó, informação do Thiago Soares, Gabigol entra na mira do Manchester e rubro-negro ganharia diferentes vantagens com a possível venda do atleta. E uma delas está aqui, ó. A situação anima muitos adeptos, visto que a atual multa rescisória de Gabriel Barbosa ultrapassa a casa dos 170 milhões. Porém, além de negociar com o camisa 10 da Gávea, o mais querido ganharia dupla vantagem para ir atrás de Marcos Leonardo, até porque o Gabigol é um dos maiores salários que tem no elenco do Flamengo. Essa folha salarial naturalmente enxugaria e o Flamengo teria mais grana, teria a grana possível da venda do Gabigol e também a grana liberada no orçamento para contratar o Marcos Leonardo. O Flamengo sonda o Marcos Leonardo, a gente já comentou isso aqui em outras situações, né? Essa possibilidade do Marcos Leonardo vestir a camisa do Flamengo. O que atrapalha é justamente o interesse de outras equipes europeias no Marcos Leonardo. Inclusive o próprio Manchester, já saiu informação que o Manchester tem interesse também no Marcos Leonardo. Então, assim, isso poderia, quem sabe, atrapalhar, né? Eu acho que é mais possível se ele for para a Europa, acaba não dando certo e aí ele vem para o Flamengo, assim como foi o Gabigol. Agora, vir direto, eu acho uma situação bem complicada, mas o Flamengo aguarda tanto resolver a situação do Gabigol quanto a situação do Marcos Leonardo. O Santos não está bem das pernas, uma hora vai ter que vender esse jogador. E o Flamengo ainda não se acertou com o Gabigol. E se o Gabigol sai do Flamengo, independentemente se for o Marcos Leonardo ou não, o Flamengo vai buscar um atacante de peso no mercado, né? Naturalmente, tá? Galera, o Flamengo se reúne com o De La Cruz, né? A gente comentou sobre essa reunião, né? Informação do GE, aliás, do jornalista Fred Gomes, através do GE. E durante essa reunião, a informação é que o staff de De La Cruz mais uma vez disse sim ao Flamengo, né? O Flamengo já tinha o ok do jogador, já tinha o sim do jogador lá atrás, né? No meio do ano, na janela de transferências do meio do ano, quando se cogitava a possibilidade do De La Cruz jogar no Flamengo. O Flamengo acaba que não acontece, não tem um acordo com o River Plate, muito por conta que o River estava na Libertadores, não queria ceder um jogador para um rival direto, mas o De La Cruz reitera a vontade de jogar com a camisa do Flamengo e agora é a mesma coisa, o Flamengo tem que sentar e tentar negociar com o River Plate essa multa de 16 milhões, 80 milhões de reais, né? Há quem diga que a multa cai, né, ano após ano, né? A gente já comentou sobre isso, mas Flamengo e De La Cruz já está tudo definido, tudo acertado, agora tem que acertar com o pessoal, né, do Liverpool, já está acertado também. Tinha uma dúvida no Flamengo, pô, acertamos lá. Será que tá válido ainda? O Flamengo foi, se reuniu, sentou, conversou e ó, tá tudo ok, tudo válido. Então vamos ver aí os próximos desdobramentos dessa situação do De La Cruz, beleza? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações brunegras.